O piloto se recusa a cumprimentar uma mulher negra. A bordo de um jato particular, foi imediatamente demitido. Quando seu marido intervém, às vezes o poder não vem de gritos ou exigências. Ele vem do silêncio, da paciência e de saber exatamente quando agir. Em uma pista fria e silenciosa, um homem pensou que sua posição como piloto lhe dava o controle, mas sua arrogância o cegou. Quando se recusou a cumprimentar uma mulher negra que embarcava em um jato particular, ele não tinha ideia de quem ela realmente era ou de como sua determinação silenciosa levaria sua carreira a um fim inesperado e definitivo. O que aconteceu em seguida provocou ondas de choque na tripulação e o deixou diante de consequências que ele nunca imaginou. Fique ligado para descobrir como um único momento de desrespeito se tornou o maior erro de sua vida. Antes de começarmos, de onde você está assistindo hoje? Diga-nos nos comentários. Se você gosta de histórias inspiradoras de resiliência e justiça, não deixe de clicar no botão curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever para receber mais histórias incríveis. Seu apoio nos ajuda a compartilhar essas histórias impactantes com um número ainda maior de pessoas. Agora, vamos ao que interessa. O sol estava começando a se pôr abaixo do horizonte, banhando a pista em tons de dourado suave e violeta escuro. O zumbido suave de jatos particulares em marcha lenta enchia o ar, pontuado pelo ruído ocasional de metal ou pelas vozes abafadas da equipe de terra que se preparava para a decolagem. Era uma cena serena, que normalmente exalava exclusividade e luxo silencioso. Um elegante jato prateado estava na pista de decolagem, com suas linhas nítidas brilhando à luz do sol. As escadas haviam sido baixadas em antecipação à chegada dos passageiros, e a tripulação da cabine, em seus uniformes impecáveis, estava pronta perto da entrada. Na base dos degraus estava o capitão Tyler Matthews, com uma postura rígida e segura de si, o queixo ligeiramente levantado, como se o mundo lhe devesse reconhecimento. Seus olhos azuis pálidos examinavam o horizonte com uma ponta de impaciência. "Ela está atrasada", murmurou Tyler, com os lábios curvados em uma leve careta. Típico. Os membros da tripulação que estavam por perto trocaram olhares desconfortáveis, mas não disseram nada. A reputação de Tyler o precedia. Eficiente na cabine de comando, sim, mas intolerável fora dela. Ele pilotou jatos particulares durante anos, muitas vezes se gabando de que podia identificar dinheiro novo a 1 milha de distância, seu tom sempre desdenhoso. Não era segredo que sua visão sobre quem pertencia a esse mundo exclusivo era, na melhor das hipóteses, ultrapassada. Ao longe, um elegante sedã preto parou na beira da pista. O motorista, vestido em um terno escuro, saiu para abrir a porta traseira do passageiro. De lá saiu Lena Carter. Sua presença era silenciosa, mas imponente. Ela pisou na calçada com o porte gracioso de alguém que sabia exatamente quem era. Lena era impressionante, não apenas por causa de seu traje polido e sob medida, um rico casaco azul marinho que caía elegantemente sobre seus ombros, mas por causa da aura que carregava. Uma força silenciosa, uma confiança que não precisava se anunciar. Sua assistente, uma mulher pequena chamada Dana, saiu depois dela, fazendo malabarismos com a mala de grife de Lena e um portfólio de couro. Juntas, elas caminharam em direção ao jato, com o clique rítmico dos saltos de Lena na pista, em contraste com os sons esmaecidos do campo de aviação. O capitão Tyler os observou se aproximarem. Sua expressão se endureceu. De onde estava, seu julgamento começou antes mesmo de Lena chegar às escadas. O tipo dela, pensou ele com amargura, embora não ousasse dizer isso em voz alta. Quando Lena se aproximou, ela percebeu o leve estreitamento dos olhos dele, a forma como sua postura se enrijeceu ainda mais, como se estivesse se preparando para algo que ele já havia decidido que não iria gostar. Foi sutil, mas Lena percebeu imediatamente. Anos de navegação em salas de reuniões de alto poder aquisitivo e eventos de elite a tornaram fluente na leitura da linguagem corporal, especialmente quando ela se inclinava para a rejeição ou o desdém. Mesmo assim, Lena não disse nada. Ela deu um sorriso profissional e equilibrado quando se aproximou da escada. "Boa noite", ela cumprimentou calorosamente, com uma voz suave e uniforme. Tyler não respondeu. Ele nem mesmo olhou para ela. Em vez disso, ele se desviou ligeiramente para o lado, olhando para ela como se ela não tivesse falado nada.
A tripulação da cabine, que estava no topo da escada, olhou para baixo em um silêncio constrangedor, claramente observando a conversa, mas sem saber como reagir. Capitão Matthews, aventurou-se Dana educadamente, entrando em cena. Estamos prontos para embarcar. A cabeça de Tyler se voltou para a assistente dela, um lampejo de desdém cruzando suas feições antes de ser rapidamente disfarçado. Sim, disse ele com voz cortante. O voo está preparado. Sem esperar pelo reconhecimento, ele se virou bruscamente e desapareceu na cabine de comando, seus sapatos polidos ecoando nos degraus. Lena piscou. Um leve vinco se formou entre suas sobrancelhas, mas ela rapidamente suavizou sua expressão. Ela se virou para Dana e murmurou baixinho. Você está vendo, não está? Dana olhou para Lena com nervosismo. Estou vendo. Você quer que eu faça isso? Lena balançou a cabeça. Não é necessário. Ele demonstrou seu caráter. Vamos ver até onde ele vai. Seu tom não era amargo, nem resignado. Havia apenas uma observação calma, como se ela estivesse estudando uma obra de arte que não lhe agradava particularmente. Lena já havia passado por coisas suficientes na vida para saber que pessoas como o Capitão Tyler sempre se revelavam mais plenamente com o tempo. Com um pequeno sorriso, ela subiu os degraus, aceitando os cumprimentos calorosos da tripulação da cabine com sua graça habitual. Atrás dela, Dana seguiu, lançando um olhar cauteloso para a cabine de comando. Por dentro, o jato particular era impecável. Assentos de couro branco, acabamento em madeira polida e iluminação ambiente suave que brilhava como um halo na cabine. Um copo de água com gás gelada aguardava no assento de Lena, junto com um pequeno vaso com uma única orquídea branca. Lena se acomodou em um dos amplos assentos almofadados, cruzando as pernas enquanto apreciava o luxo silencioso ao seu redor. A tripulação imediatamente começou a garantir seu conforto, com maneiras polidas e respeitosas, embora houvesse uma tensão inegável no ar. Eles também haviam notado o comportamento de seu capitão. Um dos atendentes hesitou antes de falar. Senhora Carter, vamos decolar em breve, por favor. Avise-nos se precisar de alguma coisa. Obrigada, respondeu Lena gentilmente, dando-lhe um sorriso caloroso. Por alguns instantes, não havia nada além do zumbido dos motores aquecendo do lado de fora e o leve barulho de pés. Lena pegou seu telefone, respondendo a algumas mensagens rápidas, quando a porta da cabine se abriu novamente. Tyler apareceu brevemente, com o olhar fixo em Lena, enquanto fazia seu anúncio antes do voo. Tripulação da cabine, preparem-se para a decolagem, disse ele sem rodeios, como se estivesse lendo um roteiro. Em nenhum momento ele reconheceu Lena diretamente. De seu assento, Lena se permitiu um pequeno suspiro. Seu exterior polido nunca vacilou. Não era a primeira vez que ela enfrentava esse tipo de tratamento e, no fundo, ela sabia que não seria a última. Mas o que pessoas como o Capitão Tyler não entendiam era que ignorá-la, ou pior, subestimá-la, nunca terminava da maneira que eles pensavam. O jato tremeu quando os motores ganharam vida. Do lado de fora da janela, Lena observava a pista de pouso e decolagem à sua frente, o mundo banhado pelo crepúsculo. Ela sabia que estava chegando o momento em que essa superfície calma se romperia. Por enquanto, porém, ela esperava. Ela sempre esperava. A justiça, afinal, era mais satisfatória quando chegava no momento certo. O zumbido dos motores ficou estável quando o jato particular começou a descer a pista de pouso. Dentro, a cabine estava silenciosa, exceto pelo suave tilintar de copos de cristal enquanto os atendentes concluíam os preparativos finais. Lena permaneceu sentada, com o olhar calmo enquanto olhava pela janela, o céu escuro engolindo os últimos resquícios da luz do dia. Na cabine de comando, o capitão Tyler Matthews apertou o punho do controle com a mandíbula cerrada. Sua mente se concentrou na passageira sentada atrás dele, Lena Carter, e o desconforto que ele sentia com a presença dela. Ele não sabia muito sobre ela, nem se importava em saber. Para ele, ela era apenas mais um símbolo de um mundo que, em sua opinião, estava se tornando acessível demais para as pessoas erradas. Ela provavelmente se casou com um homem rico, ele murmurou baixinho, embora ninguém pudesse ouvi-lo. Hoje em dia, qualquer um pode comprar seu próprio dinheiro. Hoje em dia, qualquer um pode comprar sua entrada em qualquer coisa. Sua voz carregava o tipo de amargura que somente alguém sobrecarregado, com suas próprias inseguranças, poderia usar. Aos olhos de Tyler, o jato era um espaço sagrado, reservado para o que ele considerava o verdadeiro poder.
E Lena, equilibrada, elegante, sem ser incomodada, parecia perturbá-lo simplesmente por existir. O jato se elevou suavemente no ar, subindo como seda pelo céu noturno. Lena sentiu a pressão familiar pressioná-la contra o assento acolchoado, mas permaneceu serena, com uma mão apoiada levemente no braço do assento e a outra segurando um copo de água com gás. Os assistentes, agora sentados para a decolagem, lançaram olhares cautelosos para a porta fechada da cabine, sua inquietação anterior permanecendo como fumaça. Dana sentou-se em frente a Lena, mexendo em seu tablet. Ela finalmente quebrou o silêncio, com uma voz suave e incerta. Senhora Carter, começou Dana, olhando para cima. Quer que eu faça um relatório sobre o piloto quando aterrissarmos? Lena tomou um gole lento de sua água, saboreando o frescor enquanto ela descia pela garganta. Ela abaixou o copo e seus olhos se voltaram para Dana com um sorriso fraco e conhecedor. Ainda não, disse Lena simplesmente. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Dana franziu as sobrancelhas, claramente confusa. Mas ele, bem, você sabe, está sendo completamente antiprofissional. Não entendo por que você está deixando que ele saia impune. Lena deu uma risada suave, um som baixo e musical que pareceu aliviar um pouco o ar. Não estou deixando ele se safar de nada, Dana. Acredite em mim, pessoas como ele sempre acabam se excedendo. Tudo o que você precisa fazer é dar-lhes corda suficiente e eles se enforcarão. As palavras eram calmas, não vingativas, mas carregavam um tom que silenciava qualquer discussão. Lena havia aprendido há muito tempo que a paciência era sua maior arma. As pessoas a subestimavam porque ela não lutava em todas as batalhas que se apresentavam. Mas quando chegava o momento, quando ela decidia agir, era sempre com precisão e impacto. Ainda assim, Dana não conseguia esconder sua preocupação. Você não deveria ter que lidar com isso, ela murmurou. O sorriso de Lena permaneceu fraco, mas seus olhos se suavizaram quando ela se voltou para a janela. Já lidei com coisas muito piores, minha querida. Isso é apenas barulho. Na cabine de comando, Tyler olhou para a câmera da cabine, um pequeno monitor que mostrava os passageiros sentados atrás dele. Ele fez uma careta quando Lena apareceu na tela, composta, calma e completamente inconsciente, em sua mente, de seu lugar. Ela acha que é dona do mundo, ele murmurou para o copiloto, um homem mais jovem chamado Ethan, que estava sentado em silêncio ao lado dele. Ethan se mexeu desconfortavelmente em seu assento. Senhor, eu não acho que... Eu sei exatamente do que estou falando, Tyler respondeu, interrompendo-o. Estou pilotando esses jatos há anos, Ethan. Você acha que eu não vejo o que está acontecendo? Esse trabalho costumava significar algo. Era para pessoas que o mereciam. Agora são só bilionários e esposas troféu desfilando como se pertencessem a este lugar. Ethan desviou o olhar, claramente discordando, mas intimidado demais para se manifestar. A arrogância de Tyler encheu a cabine como ar viciado, sufocante e pesado. E quanto ao marido dela? Ethan se aventurou com cautela, quebrando o silêncio. Ela não é casada com alguém importante? Tyler zombou. Provavelmente algum cara que herdou a fortuna do pai. É assim que essas pessoas sobrevivem. Eles se casam com dinheiro, ostentam-no e agem como se tivessem ganhado um assento neste jato. Ele balançou a cabeça com um riso condescendente, sem perceber a ironia de suas palavras. O que Tyler não conseguia ver, o que ele se recusava a ver, era a realidade da mulher sentada em silêncio na cabine. Lena Carter não era apenas a esposa de alguém poderoso. Ela era poderosa por si mesma. O império que ela e seu marido haviam construído era um testemunho de seu trabalho árduo, disciplina e visão. Mas homens como Tyler raramente olhavam além de suas suposições. De volta à cabine, Lena pousou seu copo na mesa polida à sua frente, o cristal tilintando suavemente contra sua superfície. Ela voltou sua atenção para Dana, que finalmente havia parado de se mexer, com seu próprio tablet agora ocioso em seu colo. Dana, disse Lena suavemente, sua voz quebrando o silêncio. Você se lembra do que eu lhe disse quando começou a trabalhar comigo? Dana olhou para cima, piscando de surpresa. Sim. Você disse para eu sempre confiar em meus instintos, mas nunca deixar ninguém me perturbar. O sorriso de Lena se alargou ligeiramente. Exatamente. Você não pode controlar como as pessoas se comportam, mas sempre pode controlar como você reage. É aí que está o verdadeiro poder. Enquanto as palavras de Lena permaneciam no ar,
O jato continuou sua subida constante, cortando as nuvens como uma faca na seda. Lá fora, o mundo se transformou em um mar de escuridão, com a cabine iluminada apenas pelo brilho suave das luzes do teto. Sem o conhecimento de Tyler, a corda que ele estava tecendo tão descuidadamente em torno de si mesmo estava se apertando a cada momento que passava. Por enquanto, Lena esperava, aguardando seu momento como sempre, porque pessoas como o Capitão Tyler sempre revelavam suas verdadeiras cores, e quando o faziam, nunca percebiam a rapidez com que o mundo poderia se voltar contra elas. O jato particular voava firmemente acima das nuvens, com o mundo abaixo reduzido a uma extensão de escuridão pontuada por fracos lampejos de luzes distantes da cidade. A cabine, silenciosa e envolta em luxo, parecia um mundo à parte. O zumbido suave dos motores envolveu Lena enquanto ela se sentava tranquilamente em seu assento, com o olhar fixo na janela, como se a cena além lhe oferecesse algum consolo particular. Não era a primeira vez que ela voava assim, envolta em silêncio, poder e elegância, mas algo nessa viagem em particular parecia diferente. Não era o voo em si, nem o destino. Era o homem na cabine de comando, um homem cuja arrogância se infiltrava como uma ferida invisível, ficando mais feia a cada minuto. Na cabine de comando, o capitão Tyler Matthews estava sentado, rígido, com os olhos alternando entre o painel de instrumentos e o brilho fraco da câmera da cabine. Na tela, Lena permanecia imóvel, composta, inabalável, cada movimento parecendo deliberado. A presença calma dela era uma afronta direta a ele de uma forma que ele não conseguia articular completamente. Tyler sempre se orgulhou de sua capacidade de ler as pessoas. A compostura, ele sempre dizia aos pilotos juniores, é o primeiro sinal de que alguém está fingindo. E, no entanto, a mulher sentada atrás dele não vacilou, não se inquietou. Ela não fez nada que se encaixasse em sua narrativa, de pessoas que não pertenciam ao grupo. Ele se mexeu desconfortavelmente, o couro do assento do piloto rangendo sob ele. Seus pensamentos giravam em espiral. Quem ela pensa que é, agindo como se fosse a dona do lugar? A verdade que Lena Carter era a dona do lugar em todos os sentidos, era uma verdade que Tyler se recusava a aceitar. Quanto mais calma Lena aparentava, mais seu temperamento se inflamava como brasas em uma chama. Ethan, o jovem copiloto, percebeu a crescente agitação de Tyler. Com cautela, ele limpou a garganta. Capitão, está tudo bem? Você parece distraído. O olhar de Tyler se voltou para ele. Fique de olho em seus instrumentos, Ethan. Não se preocupe comigo. Mas eu disse para você se concentrar, gritou Tyler, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. Ethan ficou em silêncio, com os ombros tensos, enquanto se voltava para os instrumentos. Tyler murmurou para si mesmo, balançando a cabeça. As crianças de hoje em dia não têm espinha dorsal. Por um momento, o silêncio voltou à cabine de comando, exceto pelo bip rítmico dos controles e pelo zumbido baixo dos motores. Os pensamentos de Tyler se apodreceram como veneno, obscurecendo sua mente enquanto sua frustração fervilhava. De volta à cabine, Dana se sentou em frente a Lena, com o olhar fixo em sua chefe, numa mistura de curiosidade e preocupação. Apesar da tensão anterior, Lena estava em uma calma quase meditativa. Ela não estava folheando o telefone, respondendo a e-mails ou se ocupando com o trabalho. Ela simplesmente estava sentada ali, quieta e imóvel, com o olhar fixo no céu noturno além da janela. Sra. Carter, Dana finalmente se aventurou, quebrando o silêncio. Lena virou ligeiramente a cabeça com uma expressão suave mais atenta. Sim, Dana. Dana hesitou, depois falou com cuidado. Eu não entendo como você está tão calma depois do que aconteceu antes. Quero dizer, aquele piloto ele está sendo tão abertamente rude. Isso não a incomoda? Os lábios de Lena se curvaram em um leve sorriso, como se ela tivesse antecipado a pergunta. É claro que me incomoda, ela respondeu gentilmente. Mas pessoas como ele não merecem minha energia. Ainda não. Dana franziu a testa. Mas por que não agora? O olhar de Lena se desviou para a janela novamente, o brilho fraco da lua lançando uma luz suave em seu rosto. Sua voz era baixa, quase contemplativa. Porque o poder é uma dança, Dana. Às vezes, o melhor movimento é esperar até que seu parceiro tropece. Homens como ele não conseguem se conter. Seu orgulho não os deixa parar. Dana inclinou a cabeça, ainda incerta, mas disposta a confiar na sabedoria de Lena. Você acha que ele vai fazer mais bagunça ainda? Eu sei que ele vai,
disse Lena suavemente. Eles sempre fazem isso. A cabine ficou em silêncio mais uma vez, enquanto Lena voltava aos seus pensamentos. Mas na cabine, a mente de Tyler se agitava com um ressentimento crescente. A quietude da câmera da cabine o irritava mais do que ele queria admitir. Ethan deu uma olhada para ele e falou com cautela. Senhor, estamos em altitude de cruzeiro. Os sistemas estão estáveis. Posso monitorar se você quiser fazer uma pausa rápida. A cabeça de Tyler se virou para ele. Seu rosto se distorceu em algo entre diversão e desprezo. Uma pausa? Você acha que eu preciso de um descanso, Ethan? Ethan ficou tenso. Eu só quis dizer... Apenas mantenha sua boca fechada e faça seu trabalho, Tyler retrucou. Ethan suspirou suavemente e voltou a se concentrar nos instrumentos, embora não pudesse deixar de olhar para a câmera, com as sobrancelhas franzidas ao ver Lena sentada ali, calma, intocada pela tempestade que Tyler estava preparando. Tyler não aguentava mais. Ele apertou o botão do intercomunicador da cabine, sua voz calma e fria soou nos alto-falantes. Senhora Carter, a voz de Tyler ecoou pela cabine. Se precisar de alguma coisa durante o voo, sinta-se à vontade para pedir aos atendentes. Caso contrário, manterei o sinal do cinto de segurança ligado durante o restante da viagem para sua segurança. As palavras foram marcadas por algo inconfundível. Condescendência. A boca de Dana caiu ligeiramente em descrença. Lena levantou uma mão, parando a assistente no meio da frase. Ela pegou seu copo de água, tomou-lhe um gole lento e o pousou deliberadamente. Sua expressão não se alterou. Dana, por outro lado, não conseguia conter sua raiva. Não posso acreditar nisso. Ele está tentando fazer com que pareça que estamos sendo passageiros difíceis. Os olhos de Lena permaneceram no alto-falante do intercomunicador, seus lábios se apertando em um sorriso pequeno e ilegível. Ele está preparando sua própria armadilha, murmurou quase para si mesma. Na cabine de comando, Ethan não conseguia esconder seu desconforto. Capitão? Isso era realmente necessário? Ela não estava pedindo nada. Tyler lhe lançou um olhar severo. Cuidado com seu tom de voz, Ethan. Você não está aqui para me questionar. Ethan abriu a boca para argumentar, mas algo no olhar afiado de Tyler o fez parar. Em vez disso, ele se inclinou ligeiramente em seu assento, voltando os olhos para os instrumentos brilhantes, mas um poço de inquietação se instalou no fundo de suas entranhas. Ele não conseguia afastar a sensação de que Tyler estava indo longe demais. De volta à cabine, Lena fechou os olhos brevemente, com o rosto sereno como se estivesse simplesmente descansando. Mas por dentro, seus pensamentos eram nítidos, concentrados e deliberados. Ele está se desvendando, pensou ela. A paciência sempre foi sua maior força. Pessoas como Tyler, movidas por sua arrogância e insegurança, sempre se revelavam no final. Lena sabia disso. Ela já tinha visto isso várias vezes. E quando isso acontecia, quando eles finalmente mostravam ao mundo quem realmente eram, nunca seria a mão dela que daria o golpe final. Eles cairiam por conta própria. Enquanto o jato deslizava suavemente pelo céu noturno, Lena cruzou as mãos no colo, esperando, observando. A justiça, ela havia aprendido, raramente era barulhenta ou imediata. Era silenciosa, implacável, e sempre chegava quando menos se esperava. O jato particular navegou pelo céu noturno, silencioso, exceto pelo zumbido baixo dos motores e pelo farfalhar ocasional da tripulação da cabine, cuidando de pequenos detalhes. Do lado de fora, o mundo estava envolto em uma extensão infinita de escuridão, com as estrelas piscando fracamente, como se estivessem testemunhando algo que se desenrolava em seu interior. O ar parecia mais pesado, embora nem Lena nem Dana dissessem uma palavra sobre isso. Lena ficou sentada imóvel, com os dedos traçando a borda lisa de seu copo distraidamente. Para alguém de fora, ela parecia completamente à vontade, como uma rainha em seu trono. Mas, sob a superfície de seu exterior calmo, ela podia sentir algo mudando, uma tensão cada vez mais forte, como um elástico esticado demais. Não demoraria muito. Na cabine de comando, o capitão Tyler Matthews apertava com força a alavanca de controle, com os nós dos dedos brancos à medida que sua frustração se aproximava da ebulição. A mulher atrás dele, Lena Carter, era tudo em que ele conseguia pensar, embora não conseguisse explicar o motivo. Lá estava ela, sentada com luxo em um jato que ele pilotava, cercada de conforto e serviço, como se fosse da realeza. E, no entanto, ela não tinha feito nada. Ela não o desafiou, não levantou a voz,
nem lhe deu motivo para o ressentimento crescente que estava se formando em suas entranhas. E isso, ele percebeu com amargura, era o problema. A calma de Lena era como um espelho em frente ao rosto dele, refletindo suas inseguranças a cada respiração compassada que ela fazia. A recusa dela em reagir, em recuar diante do comportamento mesquinho dele, o atormentava como uma farpa que ele não conseguia remover. Na mente de Tyler, ela estava zombando dele sem nunca dizer uma palavra. Sua mandíbula tremeu quando ele se aproximou da câmera da cabine. A tela brilhava fracamente, mostrando Lena sentada com a mesma quietude inabalável, sua assistente Dana lançando olhares nervosos para a porta da cabine. A visão delas, calmas, quietas, apenas atiçou as chamas da irritação de Tyler. Eles acham que são melhores do que eu, murmurou para si mesmo, com a voz baixa e venenosa. Ethan, o copiloto, se mexeu desconfortavelmente em seu assento. Senhor. Tyler virou a cabeça para trás com uma expressão afiada. Nada. Cuide de seu trabalho. Ethan apertou os lábios e voltou a se concentrar nos instrumentos. Ele não precisava ser avisado 2 vezes, mas, no fundo, não conseguia se livrar da crescente inquietação que o atormentava. Tyler não estava apenas agitado. Ele estava obcecado. Isso não estava certo. De volta à cabine, Lena inclinou levemente a cabeça como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais pudesse ouvir. O leve crepitar do intercomunicador, os sons abafados de movimento da cabine, a sutil mudança de ar. Tudo isso lhe contava uma história. Muitas vezes, as pessoas acreditavam que o poder tinha a ver com dominação, com ser a voz mais alta da sala. Mas Lena sabia que não era bem assim. O verdadeiro poder era silencioso, composto. Era a capacidade de manter sua posição enquanto os outros se debatem e lutam contra si mesmos. E neste momento, Tyler Matthews estava lutando uma batalha perdida. A voz de Dana interrompeu os pensamentos de Lena, suave, mas tingida de frustração. Senhora Carter, eu não entendo. Por que ele está agindo dessa forma? É como se ele estivesse tentando provocá-la. O olhar de Lena permaneceu fixo no céu escuro além da janela. Porque eu não dei a ele o que ele quer. Dana franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Lena se virou para encarar sua assistente com uma expressão firme, mas pensativa. Algumas pessoas gostam de reações, Dana. É a maneira de se sentirem no controle, de provarem algo para si mesmas. Se eu lhe desse minha raiva, minha frustração ou até mesmo meu reconhecimento de seu comportamento, eu estaria dando a ele exatamente o que ele está procurando. Então você não vai fazer nada? Perguntou Dana, incrédula. Oh, eu vou, disse Lena suavemente, com um leve sorriso no canto dos lábios. Mas não ainda. Não até que ele tenha ido longe demais. Dana olhou para sua chefe por um longo momento, depois finalmente balançou a cabeça em descrença. Você é muito mais paciente do que eu jamais seria. Lena deu uma risada suave, sua voz baixa e melódica. Paciência, minha querida. É o que separa aqueles que vencem daqueles que perdem. As palavras permaneceram no ar, silenciosas, mas poderosas. Na cabine de comando, a frustração de Tyler atingiu o auge. Ele podia sentir que seu controle estava perdendo, e isso o enfurecia mais do que qualquer outra coisa. Quem era essa mulher para fazer com que ele se sentisse assim? Quem era ela para ficar sentada ali, tão convencida, tão calma, como se fosse intocável? Ele não a deixaria vencer, disse Tyler de repente com a voz afiada. Ethan deu um leve pulo. Sim, senhor. Mude os alto-falantes da cabine de volta para o meu canal, ordenou Tyler. Ethan hesitou. Senhor, o voo está estável. Não há necessidade de... Eu disse para mudar. Tyler gritou, sua voz fria e implacável. Ethan engoliu em seco, suas mãos pairando sobre os controles com relutância, mas ele obedeceu e, com um leve clique, a voz de Tyler passou a ser ouvida pelos alto-falantes da cabine. Tyler respirou fundo e seus lábios se curvaram em um sorriso presunçoso. Vamos ver como ela está calma agora, murmurou ele, segurando o interruptor do intercomunicador. Ele se inclinou para o microfone e sua voz ecoou pela cabine, falsamente educada, mas cheia de condescendência. Senhoras e senhores, começou Tyler, embora os únicos passageiros fossem Lena e Dana. Aqui é o capitão falando. Gostaríamos de lembrar a todos os passageiros que devem permanecer sentados durante todo o voo, pois uma turbulência inesperada pode ser perturbadora para a segurança de todos. Agradecemos sua cooperação e compreensão.
A mensagem era inocente na superfície, mas Lena entendeu a intenção. Tyler estava tentando enervá-la, lembrando-a de que ele estava no controle do jato, do voo, do céu. A boca de Dana se abriu quando a mensagem terminou. Ele acabou de falar sério? Lena exalou lentamente, colocando as mãos no braço da poltrona como se estivesse se apoiando. Ela sorriu levemente. Seus olhos se estreitaram um pouco em pensamento. Ele está perto, murmurou suavemente. Dana piscou os olhos. Perto de quê? De mostrar sua mão, respondeu Lena, seu tom calmo, mas afiado. Ele acha que isso é um jogo. Ele não percebe que já perdeu. De volta à cabine de comando, Tyler se recostou em seu assento, com uma satisfação presunçosa que irradiava dele como calor. Isso, disse ele, deve lembrá-la de quem está no comando, mais para si mesmo do que para Ethan. As mãos de Ethan se contraíram nos controles. Sua voz ficou firme. Capitão, eu realmente acho que esse anúncio não era necessário. Não é profissional e... Chega, Ethan, Tyler retrucou com a voz dura. Não preciso de um sermão seu. Ethan ficou em silêncio novamente, mas um sentimento de inquietação pesou em seu peito. Algo estava para dar errado. Ele podia sentir isso. O comportamento de Tyler estava entrando em uma espiral e haveria consequências. Tyler, entretanto, não via as coisas dessa forma. Ele se recostou em seu assento, sua arrogância o protegendo como um escudo. Ele já havia se mostrado, ou assim pensava. Na cabine, Lena se recostou em seu assento, com a postura relaxada, mas seus olhos tinham uma centelha de clareza aguda. Tyler havia se excedido, seu ego o havia levado longe demais. Ele está acabado, disse Lena suavemente, mais para si mesma do que para Dana. Dana a encarou, com os olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? O sorriso de Lena voltou, frio e inabalável. Você verá em breve. O jato particular atravessou as nuvens como uma lâmina, silencioso e rápido. Por enquanto, a cabine continuava sendo um refúgio de calma, mas a tempestade, silenciosa e paciente, estava ganhando força, e quando chegasse, Tyler Matthews não saberia o que o havia atingido. O jato particular deslizava pelo céu noturno como um predador silencioso, envolto em escuridão e sigilo, mas dentro de seus limites polidos, a tensão ondulava pelo ar, como fios invisíveis, prontos para se romper. Na cabine de comando, o capitão Tyler Matthews permanecia rígido, com as mãos presas ao manche de controle, embora o piloto automático se mantivesse estável. O brilho suave do painel de instrumentos cintilava em seu rosto, o zumbido dos motores preenchendo o silêncio entre ele e seu copiloto, Ethan. A satisfação presunçosa de Tyler permaneceu como uma fumaça velha após seu último anúncio mesquinho. Para ele, a mensagem era uma afirmação final de seu controle, de sua posição como responsável, mas, no fundo, ele sentia isso. Uma inquietação que corroía as bordas de seus pensamentos. Ela está muito calma, murmurou ele, com a voz quase inaudível. Ethan olhou com cautela, com a voz cuidadosa. Senhor, o que você disse? Os olhos de Tyler se voltaram para ele, afiados e implacáveis. Nada, apenas verifique a altitude novamente. Ethan voltou a se concentrar em seus instrumentos, com movimentos rígidos e precisos. O desconforto que ele sentia só havia aumentado desde a decolagem. Tyler estava se desvencilhando, e não havia como se enganar. Sua fixação pela passageira, a Sra. Carter, havia passado dos limites. Ethan já tinha ouvido histórias sobre pilotos como Tyler, homens cujas inseguranças se alimentavam de anos de arrogância descontrolada. Eles achavam que eram invencíveis na cabine de comando, que seus títulos os protegiam da responsabilidade. Mas, observando Tyler agora, Ethan sabia que o escudo estava rachando e que, quando se rompesse, seria completamente destruído. Na cabine, Lena estava sentada com sua postura inabalável de sempre, com o olhar fixo na janela. A luz da lua dançava nas nuvens abaixo, lançando sombras pálidas e prateadas que pareciam se estender para sempre. Ao lado dela, Dana estava sentada com os braços cruzados. A tensão em sua pequena estrutura era evidente enquanto ela mexia na bainha da saia. Sua frustração era visível, mas a serenidade de Lena, sua capacidade de manter a compostura, apenas aprofundou a confusão de Dana. Eu ainda não entendo, murmurou Dana, sua voz mal passando de um sussurro. Como você pode ficar sentada aí? Ele está praticamente zombando de você. Lena virou a cabeça, sua expressão era suave, mas deliberada.
Sua voz não carregava raiva, apenas uma certeza tranquila. Porque a queda dele já está em andamento, Dana. Ele só não sabe disso ainda. Dana piscou, com as sobrancelhas franzidas. O que você quer dizer com isso? Lena deu um sorriso pequeno e enigmático. Pessoas como ele sempre se revelam. Quanto mais você as deixa agir sem controle, mais elas mostram ao mundo quem realmente são. Ele está com os dias contados. Dana exalou bruscamente. Sua frustração mal foi contida. Ainda não entendo por que temos que esperar que isso aconteça. Lena pegou seu copo de água com gás, com os dedos tocando a haste de cristal com uma graça prática. Ela o levou aos lábios, tomando um gole lento antes de abaixá-lo cuidadosamente. Porque a paciência, minha querida, é o que faz com que a lição permaneça. As palavras pairavam no ar, frias e inabaláveis, como se estivessem gravadas em pedra. De volta à cabine de comando, os pensamentos de Tyler se agitavam como nuvens de tempestade, escuros e devastadores. O som do nome de Lena, Sra. Carter, começava a incomodá-lo toda vez que Ethan ou a tripulação da cabine o mencionavam. Não era apenas a presença dela que o perturbava, era o silêncio dela. Em sua mente, Lena já deveria ter reagido. Ela deveria ter reclamado, protestado ou exigido respostas para o desrespeito dele. Em vez disso, ela permaneceu sentada com total calma, sem se incomodar com as tentativas mesquinhas dele de irritá-la, e isso o enfureceu. Os dedos de Tyler apertaram o manche enquanto ele se recostava em seu assento. A câmera da cabine brilhou na tela à sua frente, mostrando Lena sentada com calma, com as mãos levemente cruzadas no colo. Qual é o jogo dela? Tyler murmurou, sua voz quase inaudível. Ethan, ouvindo-o, virou-se ligeiramente. Capitão, eu realmente acho que você deveria se acalmar. Você está deixando que isso o afete. Tyler lhe lançou um olhar. Sua voz era dura e cortada. Estou bem, Ethan. Concentre-se nos malditos instrumentos. Ethan comprimiu os lábios em uma linha fina, mas não discutiu. A tensão na cabine de comando parecia sufocante, e o comportamento em espiral de Tyler era como uma nuvem de tempestade que ficava mais pesada a cada minuto. Então, como que compelido por sua própria frustração, Tyler tomou uma decisão. Vou dar um passo para trás, disse ele de repente, empurrando-se para fora do assento. A cabeça de Ethan girou e seus olhos se arregalaram. Senhor, você não pode. Posso e vou fazer isso, Tyler respondeu com um tom final. Você acha que vou deixar uma passageira sentar-se ali e agir como se fosse dona deste jato? Ethan tentou novamente, com sua voz suplicante. Capitão, isso não é uma boa ideia. Se algo acontecer, não vai acontecer nada. Tyler rosnou, ajeitando o paletó do uniforme. Cuidado com os controles. Antes que Ethan pudesse protestar mais, Tyler destrancou a porta da cabine e entrou na cabine. O zumbido silencioso dos motores encheu a cabine, enquanto os passos de Tyler ecoavam pelo corredor estreito. Lena o notou imediatamente, embora não tenha virado a cabeça. Ela permaneceu exatamente como estava. Calma, equilibrada e esperando. Dana, por outro lado, enrijeceu quando viu o capitão caminhando em direção a elas, com uma expressão sombria e dura. Oh não, ela murmurou sem fôlego. Tyler parou a alguns metros de distância do assento de Lena, sua presença lançando uma sombra sobre o brilho suave da cabine. Por um longo momento, ele não disse nada, permanecendo ali como se estivesse esperando que Lena o reconhecesse. Mas Lena não o fez. Ela demorou um pouco, erguendo o olhar para encontrar o dele com uma intensidade silenciosa que parecia despir sua bravata camada por camada. Não havia raiva em seus olhos, nem medo, apenas uma calma inabalável que o enervou muito mais do que um grito jamais poderia. Posso ajudá-lo em alguma coisa, capitão? Lena perguntou suavemente, com sua voz calma e equilibrada. Tyler se irritou com o tom dela. Pensei em dar uma olhada para ver se tudo estava satisfatório, disse ele, embora fosse impossível não perceber a falsidade de suas palavras. O olhar de Lena não se desviou. Está tudo muito satisfatório, obrigado. A calma dela era como uma faca. Tyler podia sentir que ela o cortava, expondo a fina camada de seu controle. Ele abriu a boca para falar novamente, mas as palavras seguintes de Lena o impediram. A menos, é claro, que haja algo que você precise dizer, Capitão Matthews. A voz dela era leve, quase curiosa, mas o peso de suas palavras
o atingiu como um martelo. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e voltou para a cabine de comando, com os passos mais fortes e mais altos do que antes. Quando a porta da cabine se fechou atrás dele, Dana soltou um suspiro trêmulo. O que foi isso? Lena sorriu levemente, voltando seu olhar para a janela. A tempestade está se formando. Dana piscou, claramente confusa. Mas ele nem sequer disse nada. Esse é o ponto, Lena murmurou suavemente. Ele mostrou sua fraqueza sem nem mesmo perceber. Lá fora, as nuvens se abriram para revelar o brilho fraco das luzes da cidade. O fim da jornada estava próximo, mas Lena sabia que o verdadeiro final, o acerto de contas, estava apenas começando. O capitão Tyler Matthews finalmente havia cruzado a linha, e o que viria a seguir mudaria tudo. A cabine ficou em silêncio depois que Tyler Matthews se retirou para a cabine de comando, mas a tensão permaneceu como o tremor de um raio. Não foi barulhenta ou explosiva, sem gritos, sem cenas, mas o peso dela era palpável, pairando no ar como um fio invisível esticado até o ponto de ruptura. O olhar de Lena permaneceu na janela, com o brilho tênue das luzes da cidade lá embaixo, piscando por entre as nuvens. Seu reflexo a encarava de volta, uma mulher calma e equilibrada, mas com olhos que carregavam uma nitidez não dita, o tipo de nitidez que só se ganha com anos de batalhas silenciosas e vitórias que ninguém mais viu. Ao lado dela, Dana ficou congelada, ainda tentando processar o que acabara de acontecer. Ela soltou um suspiro superficial, sacudindo a cabeça como se o movimento pudesse dissipar sua descrença. O que foi isso? Dana finalmente sussurrou, com a voz baixa, como se pudesse acordar uma fera adormecida. Lena não respondeu imediatamente. Em vez disso, pegou seu copo de água com gás, levantando-o com o mesmo cuidado deliberado que sempre demonstrava. O copo brilhou levemente em sua mão quando ela tomou um gole e o pousou com precisão. Aquele, disse Lena suavemente, era um homem que estava à beira de sua própria destruição. Dana piscou com as sobrancelhas franzidas. Mas ele não fez nada. Bem, nada mais do que o normal. Ethan, o copiloto, estremeceu com a explosão repentina. Capitão, o que está acontecendo? Tyler o olhou de relance, com a voz afiada e mordaz. Não faça perguntas para as quais você não precisa de respostas. Ethan o encarou por um momento antes de desviar o olhar, suas mãos se firmando no painel de controle. O ar na cabine parecia pesado, até mesmo sufocante, como se a fúria de Tyler estivesse se infiltrando em cada canto do pequeno espaço. Tyler se inclinou para frente, passando a mão no rosto enquanto murmurava para si mesmo. Ela acha que é intocável, não é? Sentada ali, olhando para mim como se eu não existisse. Ethan olhou de relance para seu capitão, sua inquietação aumentando. Senhor, eu realmente não acho que ela esteja fazendo nada. Ela está apenas sentada lá. A cabeça de Tyler se levantou. Seu olhar cortou Ethan como uma lâmina. Esse é o problema, você não entende? São pessoas como ela. Elas entram em espaços aos quais não pertencem, agem como se fossem donas deles, e ninguém diz nada. Ethan hesitou com a voz cuidadosa. Com todo o respeito, capitão, isso não é sobre ela. Você está deixando isso se tornar pessoal. O punho de Tyler bateu contra o braço de seu assento. É pessoal. Este é o meu avião. Sou eu quem está no controle aqui, não ela, nem o maldito dinheiro dela, e muito menos a atitude dela. Ethan se recostou, atônito e em silêncio. Ele nunca tinha visto Tyler daquele jeito antes. O homem estava se revelando, sua arrogância habitual dando lugar a algo mais sombrio, algo perigoso. Capitão, disse Ethan em voz baixa, estamos a 4 ou 5 minutos do pouso. Por que não? Eu sei exatamente o que estou fazendo, Tyler disse interrompendo-o. Ele não olhou para Ethan. Ele não olhou para Ethan enquanto voltava sua atenção para os controles. Seus movimentos eram bruscos e muito vigorosos. Concentre-se em seu trabalho, e eu me concentrarei no meu. Ethan engoliu com força, seu instinto lhe dizendo que algo estava muito, muito errado. O voo tinha sido tranquilo, sem intercorrências na superfície, mas Lena sabia que a tempestade estava se formando. O ego de Tyler o havia trazido até aqui, e seria seu ego que o levaria ao limite. Dana, sentindo a mudança, inclinou-se para mais perto. Senhora Carter, a senhora acha que ele está bem? Ele parecia, não sei, desequilibrado. A expressão de Lena permaneceu calma,
embora sua voz carregasse uma nota de determinação silenciosa. Ele está perdendo o controle, Dana. E quando homens como ele perdem o controle, cometem erros. Dana franziu a testa e sua voz ficou mais baixa. Mas ainda estamos no ar. E se ele fizer algo imprudente? O olhar de Lena se suavizou ligeiramente ao olhar para sua assistente. É por isso que sempre nos preparamos para todas as possibilidades. Confie em mim. Dana queria insistir mais. Queria perguntar o que Lena queria dizer, mas algo no tom de Lena a silenciou. Havia uma certeza ali, uma força silenciosa que a tranquilizava, mesmo que a inquietação permanecesse. As mãos de Tyler tremiam enquanto ele olhava para os instrumentos à sua frente. Ele não notou a maneira como Ethan o estava observando, nem se importou. Tudo em que conseguia pensar era em Lena Carter, sentada ali com aquela calma irritante, aquela confiança inabalável. Ela o fazia se sentir pequeno, insignificante, e Tyler Matthews havia passado toda a sua vida lutando contra esse sentimento. Vou mostrar a ela, ele murmurou para si mesmo, com a voz baixa e venenosa. Vou mostrar a ela quem realmente está no comando. Sua mão se moveu para o interruptor do intercomunicador novamente. Os nós dos dedos brancos, enquanto ele o agarrava com força. Ele não sabia exatamente o que queria dizer, mas a necessidade de exercer o poder, de fazer com que Lena o visse, era avassaladora. Ethan percebeu o movimento e se endireitou, com a voz carregada de preocupação. Capitão, o que está fazendo? Tyler não respondeu. Seu dedo pairou sobre o interruptor enquanto sua respiração se acelerava. Capitão. Ethan tentou novamente, com a voz mais alta dessa vez. Pare! Você está passando dos limites. As palavras cortaram Tyler como um chicote, e por um momento ele congelou. As palavras de Ethan ecoaram em sua mente, nítidas e inegáveis. Você está passando dos limites. Ele piscou, a raiva vacilando enquanto a realidade arranhava as bordas de seus pensamentos. Suas mãos tremeram e, em seguida, um som suave ecoou pela cabine de comando. Tyler estremeceu ao ouvir o som e seus olhos se voltaram para o painel de controle. Ethan se aproximou, com confusão e preocupação estampadas em seu rosto. O que é isso? Perguntou Ethan. O coração de Tyler ficou apertado quando ele leu a mensagem que piscava na tela. Uma única notificação urgente do sistema de comunicação interna do jato. Mensagem recebida do escritório do proprietário. Nível de prioridade imediato. O rosto de Tyler empalideceu. Ethan olhou para ele com a voz baixa e cautelosa. O que diz, senhor? Tyler não conseguiu responder. Sua boca ficou seca enquanto ele olhava para a tela, o texto piscando como uma contagem regressiva para sua morte. A mensagem era de David Carter, o marido de Lena, e naquele momento, Tyler soube que seu tempo havia acabado. O brilho do painel de instrumentos da cabine de comando cintilou levemente contra o rosto pálido e suado de Tyler Matthews. A mensagem na tela. Mensagem recebida do escritório do proprietário. Nível de prioridade. Imediato. Parecia queimar em suas retinas, como se cada palavra carregasse o peso de sua carreira em desintegração. Suas mãos tremiam contra a alavanca de controle enquanto sua mente corria em busca de respostas, de uma maneira de recuperar o controle. Tyler havia passado anos empoleirado na borda frágil de seu orgulho, acreditando ser intocável. Agora, na luz fraca da cabine de comando, a realidade finalmente o alcançou. O nome David Carter o encarava como uma sentença de morte. Ethan, o jovem copiloto, inclinou-se para mais perto, com as sobrancelhas franzidas. Senhor, o que está acontecendo? O que diz a mensagem? Tyler não respondeu. Seus lábios se entreabriram como se fosse falar, mas nenhuma palavra veio. Era como se seu corpo tivesse parado de funcionar, paralisado pelo peso de sua própria arrogância, que finalmente desabou ao seu redor. Capitão! Ethan insistiu novamente, com sua voz tingida de urgência. Com um puxão, Tyler bateu com a mão no botão do intercomunicador, silenciando qualquer outra pergunta. Concentre-se nos controles, Ethan, ele rosnou, embora sua voz estivesse trêmula, revelando seu medo. Ethan o encarou com incredulidade. Capitão, não estou entendendo. Isso é da... Eu disse para se concentrar. Tyler estalou, sua voz aguda e frenética, mas o estrago já estava feito. A máscara de compostura de Tyler havia se rompido, e Ethan viu o que era. Desespero. Na cabine, o zumbido dos motores era o único som,
enquanto Lena estava sentada, com o rosto sereno como sempre, os olhos ainda fixos no vasto céu noturno além da janela. Como se fosse a deixa, o intercomunicador da cabine ganhou vida, com a estática nítida contra o silêncio pesado. Lena inclinou ligeiramente a cabeça, arqueando uma sobrancelha enquanto esperava que Tyler falasse, mas não houve voz, apenas silêncio. Dana olhou para a porta da cabine com o rosto tenso e confuso. Há algo errado? Por que ele não está dizendo nada? Lena sorriu levemente. Sua voz era um murmúrio. Por que ele não sabe o que dizer? A mensagem chegou até ele. O coração de Tyler disparou em seu peito, enquanto ele olhava para a tela da cabine. Ele sabia o que a mensagem significava. Não havia como se esconder dela. David Carter não era o tipo de homem que deixava as coisas passarem, não quando os padrões de sua empresa estavam em jogo. Tyler havia passado dos limites, e agora as consequências o perseguiam como uma tempestade da qual ele não podia escapar. Ele se atrapalhou com os controles, tentando recuperar um pouco do foco. Sua mente estava acelerada. Talvez eu possa amenizar isso. Talvez seja apenas um aviso. Talvez... Mas mesmo quando as desculpas se acumulavam em sua mente, Tyler sabia a verdade. Homens como David Carter não enviavam mensagens imediatas sem motivo. Ele olhou para a tela uma última vez. Uma nova linha de texto apareceu. Espere comunicação direta no pouso. Prepare-se para a reatribuição. O rosto de Tyler ficou branco. Reatribuição. Era uma linguagem corporativa, fria e clínica, mas ele sabia exatamente o que significava. Demissão. Sua carreira estava encerrada. Ethan notou as mãos trêmulas de Tyler. Capitão, você não está bem. Deixe-me cuidar. Cale a boca! Tyler sibilou, com a voz trêmula à medida que seu controle diminuía ainda mais. Não preciso de sua ajuda. O homem mais jovem se inclinou para trás, atordoado e em silêncio, com os olhos arregalados ao ver seu capitão, antes uma figura de confiança, desmoronar na sua frente. O intercomunicador estalou novamente, desta vez com mais força, enquanto Tyler tentava estabilizar sua respiração. Sua voz finalmente foi filtrada, embora estivesse irregular e tensa. Senhora Carter, ele começou, sua arrogância habitual reduzida a uma tentativa instável de controle. Vamos aterrissar em breve. Por favor, certifique-se de que seu cinto de segurança esteja afivelado. As palavras não saíram do lugar. Foram vazias. Foi uma tentativa pequena e lamentável de manter a autoridade. E Lena reconheceu o que era. Um homem se agarrando aos últimos fios de seu orgulho, em ruínas. De seu assento, Lena sorriu, um sorriso calmo e comedido que ninguém mais podia ver. Ela se inclinou para trás, apoiando levemente as mãos nos braços, como se estivesse se acomodando em seu trono. Muito bem, capitão, respondeu ela suavemente, sua voz carregando um peso que Tyler não conseguia igualar. Dana piscou, olhando para Lena com admiração. Você é tão calma. Eu estaria enlouquecendo agora mesmo. Lena virou ligeiramente a cabeça, com o sorriso ainda presente. Por que perder a compostura quando você já ganhou? A respiração de Tyler ficou mais rápida, mais alta. Pouso suave. Vou aterrissar perfeitamente. Talvez eles reconsiderem. Talvez... Ethan, incapaz de ficar em silêncio, murmurou baixinho. Capitão, concentre-se apenas no trabalho. Mas Tyler não estava ouvindo. Seus pensamentos giravam em torno de uma coisa, de uma pessoa. Lena Carter, a mulher que não havia dito nada, não havia feito nada e ainda assim o havia desmantelado peça por peça sem nunca ter mexido um dedo. Dentro da cabine, Lena soltou o cinto de segurança com cuidado deliberado, seus movimentos tão graciosos como sempre. Dana exalou de alívio. Estamos aqui. Lena sorriu levemente, mas não disse nada. Ela sabia que o verdadeiro momento ainda estava por vir. Na cabine de comando, Tyler estava congelado, olhando para frente como se não pudesse se mexer. Seu fone de ouvido zumbia fracamente com uma mensagem da torre. Bem-vindo a Nova York. A equipe do Sr. Carter está a caminho do avião. Prepare-se para o interrogatório. O estômago de Tyler caiu. Do lado de fora, SUVs pretos elegantes pararam em frente ao jato, com os faróis afiados e inabaláveis. Homens de terno saíram, com movimentos deliberados ao se aproximarem das escadas. Tyler ficou observando pela janela da cabine, com a respiração curta, à medida que a realidade do que o aguardava o atingia como um soco no estômago. Capitão!
Ethan disse em voz baixa. Tyler não respondeu porque, naquele momento, ele soube a verdade. Ele finalmente havia chegado ao fim da linha. O zumbido dos motores havia cessado, deixando o jato particular estranhamente silencioso. Do lado de fora, o baque rítmico dos passos na pista ecoava fracamente na cabine, enquanto os SUVs pretos se alinhavam ordenadamente em formação. O brilho suave das luzes da cabine iluminou o rosto de Lena Carter, composto e elegante, enquanto ela se sentava imóvel, observando o desenrolar dos acontecimentos com um olhar calmo e perspicaz. Ao seu lado, Dana segurava seu tablet com firmeza e seu olhar se voltava para as janelas. Através do vidro, ela podia ver homens bem vestidos saindo dos veículos, executivos, assistentes e seguranças. Estava claro que eles não estavam aqui para ser agradáveis. Esse é o pessoal do David, Dana sussurrou, com a inquietação evidente em sua voz. Lena fez um pequeno aceno com a cabeça, sua expressão serena. Sim. Dana engoliu, dando outra olhada para a porta da cabine. Ele vai perder o controle, você sabe disso, certo? Os lábios de Lena se curvaram em um leve sorriso. Ele já perdeu. Na cabine de comando, Tyler Matthews ficou congelado em seu assento, com a mente em um borrão de pavor e descrença. Os faróis dos utilitários esportivos que se aproximavam iluminavam a pista escura do lado de fora, os feixes atravessando a névoa tênue que pairava no ar noturno. Cada passo dado pelos homens de terno parecia uma batida de tambor cada vez mais alta em sua cabeça. Capitão, eles estão aqui, disse Ethan calmamente de seu assento com um tom baixo e cauteloso. Tyler não respondeu. Seu rosto estava pálido e suas mãos ainda estavam presas ao manche, apesar de os motores terem sido desligados. Era como se soltar os controles fosse finalizar o que ele já sabia. Sua carreira estava acabada. Eles vão querer falar com você, pressionou Ethan gentilmente. Você precisa... Não me diga o que eu preciso fazer, Tyler gritou, com a voz embargada, enquanto se virava bruscamente para Ethan. Seu peito subia e descia de forma irregular. Sua respiração era irregular. Você acha que eu não sei do que se trata? Aquela mulher, ela planejou isso. Ela está me provocando desde o momento em que entrou neste avião. Ethan franziu a testa, com a descrença transparecendo em seu rosto. Senhor, você fez isso a si mesmo. Ela não disse uma palavra para você, e você... Cale a boca! Tyler cuspiu, batendo com a mão no braço da poltrona. Ela é apenas uma rica... Ele se deteve, a palavra ficou sem ser dita, venenosa, persistente em sua língua. Sua cabeça caiu, com os olhos voltados para o chão, enquanto ele expirava bruscamente. A batida forte na porta da cabine fez os dois homens pularem. Ethan se virou para a porta como se ela pudesse se abrir. Senhor, eles estão aqui. Tyler não se mexeu. Por um longo momento, os dois homens ficaram sentados em silêncio, a batida soando novamente, mais alta dessa vez, mais insistente. Finalmente, Tyler se levantou. Seus movimentos eram rígidos, como se seu corpo resistisse a cada passo. Ele ajeitou o paletó desarrumado e passou a mão no cabelo úmido, forçando-se a respirar. Eles não vão me demitir, murmurou baixinho, quase como se estivesse tentando se convencer. Estou aqui há muito tempo. Eles precisam de mim. Ethan não discutiu. Ele simplesmente observou enquanto Tyler destrancava a porta da cabine e a abria. Quando Tyler entrou na cabine, Lena já estava de pé, com sua postura perfeitamente equilibrada, como se toda a aprovação não tivesse sido nada além de um pequeno inconveniente. O olhar dela o observou quando ele se aproximou, e seus movimentos vacilaram um pouco sob o escrutínio silencioso dela. Senhora Carter, disse Tyler, forçando um sorriso apertado que mais parecia uma careta. Aterrissamos em segurança. Espero que tudo tenha sido do seu agrado? A sobrancelha de Lena se arqueou levemente com a tentativa de civilidade, mas sua expressão permaneceu calma e sem incômodo. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para a porta da cabine, onde as sombras tremulavam contra o vidro fosco, enquanto a equipe de David Carter se aproximava. Vou deixar meu marido decidir, disse Lena suavemente. As palavras simples e ponderadas atingiram Tyler como um soco no estômago. Qualquer esperança fugaz que ele tinha se desfez em pedaços. A porta da cabine se abriu e David Carter entrou. David Carter era um homem cuja presença poderia silenciar uma sala antes mesmo de falar. Alto, de ombros largos
E vestido em um terno de carvão perfeitamente ajustado, ele se movia com a confiança de alguém que nunca precisou levantar a voz para impor respeito. Os homens que o seguiam, segurança, assistência e executivo sênior, aguardavam em silêncio, com expressões ilegíveis, mas nítidas. Lena, disse David primeiro, com uma voz calorosa enquanto caminhava em direção à esposa. Ele beijou sua bochecha gentilmente antes de se afastar, com seu olhar sombrio voltando-se para Tyler. A garganta de Tyler ficou seca. David olhou para ele com um tipo de intensidade silenciosa que fez Tyler sentir que estava sendo dissecado na hora. Ele não precisava levantar a voz. O poder estava em seu silêncio, na forma como seu olhar mantinha Tyler no lugar. Capitão Matthews, disse David finalmente, seu tom calmo, mas deliberado. O senhor poderia explicar seu comportamento nesse voo? Tyler piscou os olhos. Sua boca se abriu e fechou inutilmente por um momento. Senhor, eu não sei o que lhe disseram, mas houve um mal-entendido. A sobrancelha de David se ergueu ligeiramente. Um mal-entendido? Sim, disse Tyler rapidamente, com uma ponta de desespero em sua voz. Não há nada para explicar. O voo foi tranquilo e não houve reclamações. Eu não fiz nada de errado. A voz suave de Lena atravessou a sala como uma navalha. Nada de errado? Tyler se virou bruscamente para ela. Sua expressão se distorceu enquanto ele lutava para manter sua compostura em ruínas. Senhora Carter, com todo o respeito... Não, interveio David com frieza, seu olhar se estreitando. Você não vai se dirigir à minha esposa. Tyler congelou. As palavras o atingiram como um tapa. David se aproximou um pouco mais, sua voz calma, mas implacável. Minha equipe já recebeu um relatório completo, capitão. Depoimentos de testemunhas da tripulação, registros de áudio da cabine. Seu comportamento nesse voo foi pouco profissional, inaceitável e, francamente, constrangedor. O rosto de Tyler ficou vermelho e sua cabeça balançou em descrença. Você não pode... Você está acabado, disse David, seu tom final. Você não vai mais voar para esta empresa ou para qualquer subsidiária em meu nome. Sugiro que arrume suas coisas e deixe esta aeronave imediatamente. Minha equipe garantirá que você seja escoltado para fora das instalações. O silêncio na cabine foi absoluto. Tyler olhou para David e depois para Lena, como se estivesse procurando uma última chance de defender seu caso, mas não havia nada. Lena permaneceu calma e imóvel, com o olhar fixo nele como um espelho de sua própria vergonha. Por um momento, o peito de Tyler se contraiu como se ele pudesse gritar ou protestar, mas as palavras não vieram. Ele olhou para os rostos ao seu redor. Dana, a equipe de David, Ethan ainda na porta da cabine, e percebeu que não havia mais ninguém para defendê-lo. Ele tinha feito isso a si mesmo. Ele havia feito isso a si mesmo. Tyler foi em direção à porta da cabine, com passos pesados e lentos, como se seu corpo resistisse a cada movimento. 2 membros da equipe de David o acompanharam sem dizer uma palavra, guiando-o pelos degraus até a pista onde os SUVs pretos esperavam. Da janela, Dana observou Tyler desaparecer na escuridão. Ela soltou um suspiro que não tinha percebido que estava segurando. Acabou. Lena pegou seu casaco do assento, colocando-o elegantemente sobre o braço. Acabou desde o início. David se virou para sua esposa com um pequeno sorriso. Sua expressão se suavizou. Vamos embora? Lena assentiu, colocando a mão gentilmente no braço oferecido por ele. Juntos, eles saíram do jato, deixando para trás a lembrança de Tyler Matthews e sua queda. E sem mais nem menos, o homem que achava que detinha todo o poder aprendeu a lição mais difícil de sua vida. Nunca subestime os quietos, porque o silêncio deles muitas vezes traz as consequências mais graves. Se você gostou desta história e quer ouvir mais histórias de justiça, karma e reviravoltas inesperadas, não se esqueça de curtir, compartilhar e, o mais importante, inscrever-se no canal. Aperte o botão de notificação para nunca perder uma história. Obrigado por assistir e vejo você na próxima.